Olá, começa agora o programa que mostra os trabalhos manuais feitos por quem decidiu investir no seu próprio talento. Esse é o Ateliê de Negócios. Hoje nós vamos conhecer a história de uma empresária aqui de Brasília chamada Maria Carolina. Ela investe no segmento de modas e abriu o ateliê chamado Costura e Aconchegos. Para analisar essa história, para conhecer essa história, eu convido a analista técnica do Sebrae de Mato Grosso do Sul, Dani Muniz. Oi, Dani, seja muito bem-vinda. Bom, mas antes da gente começar a conversa com a Dani Muniz, do Sebrae, nós vamos conhecer melhor a história da Maria Carolina. Vamos ver. Sou Maria Carolina, tenho 36 anos, sou de Brasília, sou formada em moda. O ateliê, hoje é só cursos de costura, Aí eu tenho dois segmentos, que é a costura criativa, onde o aluno pode fazer joguinho americano, pode fazer nécessaire, pode fazer bolsinhas, guardanapo, pode fazer coisinhas para casa ou para presentear alguém. E tenho o corte e costura de peças de roupas, onde os alunos fazem modelagem, corte e costura de 3 peças. Mas não é somente 3 peças que eles podem fazer no curso. Aqui eles podem começar fazendo uma saia, uma blusa, uma calça, pode fazer depois um vestido, um macacão. Aí o céu é o limite. Depois que eles começam, o curso não tem uma duração assim máxima, então tem uma duração mínima de 3 a 6 meses. Mas a maioria dos alunos, depois que finaliza o curso básico, ele quer continuar. Em 2019, eu resolvi abrir o meu negócio em Águas Claras, porque não tinham muitos ateliês aqui, era mais perto da minha casa. Então eu resolvi que eu ia abrir o meu negócio e eu comecei do zero. Eu comprei 4 máquinas e comecei, aluguei um espaço e comecei. No início, foi grupos de Facebook, eram alunas que divulgavam, era boca a boca. Então, no início eu tive muito boca a boca, as pessoas iam falando, eu fiz um curso, um ateliê tal, novo aqui em Águas Claras, e a professora é incrível, vai lá, vai conhecer. E aí um chamava o outro e assim o ateliê foi crescendo. As turmas são cheias, tem lista de espera. Então, tem gente que está disputando uma vaguinha hoje, Mas também tem aquelas que entram, tem a jornada delas, fecha o ciclo e vão embora para que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer o ateliê. Os alunos do ateliê, eles estão aqui não porque eles querem se profissionalizar. Eles estão aqui, a costura para eles é um hobby. Então eles estão aqui para ter um momento deles. A maioria, 99%, não trabalha na área da costura, não faz costura para fora, vamos dizer assim. Não fazem concertos. Elas costuram para elas. Eles gostam de fazer roupas para eles, A intenção não é fazer nada para vender. Mas eu já tive alunos que tinham interesse em fazer concertos, já tive alunos que que conseguiram, depois do curso, fazer costura criativa para vender, então para presentear outras pessoas, para vender
Então, posso falar que a maioria dos alunos está aqui por hobby mesmo, eles não estão aqui porque eles querem se profissionalizar. A moda na minha vida, assim, ela veio me surpreender, né? Porque eu nunca imaginei, assim, que fosse seguir carreira de moda. Mas, assim, no ensino médio, eu era uma menina muito tímida, não me arrumava. Todas as outras colegas eram bem bonitas, se maquiavam, se arrumavam. E eu não sabia me vestir. Então, no ensino médio, no terceiro ano, eu resolvi que eu queria fazer moda. Só que moda para mim era para ser uma consultora de moda, de imagem, era para ajudar as pessoas a se vestirem melhor e, consequentemente, eu também, né, ia me vestir melhor, ia me sentir bem, ia me maquiar, ia ser mais vaidosa, né? Então, essa foi um pouquinho dos motivos que me levou a seguir a faculdade de moda. Eu resolvi empreender nessa área, assim, não por uma missão muito financeira, era mais porque eu gostava muito, né? Eu amo dar aulas, então, assim, ver a satisfação das alunas, ver a satisfação da peça pronta, uma costurinha reta que elas faziam, e a felicidade delas me deixava muito feliz e aquilo me fazia muito bem. Então, desde quando eu comecei a dar aulas, que eu já sabia que era o que eu queria. Então, nunca foi uma missão financeira. Foi acontecendo, né? Eu fico feliz porque elas estão felizes. Eu fico realizada, né, quando elas finalizam a peça. Então, assim, seja uma nécessaire, seja um guardanapo, seja uma saia, seja o primeiro exercício, quando elas finalizam e vê a cara de felicidade deles ao finalizar a peça, né, seja uma costurinha bobinha, ou seja um blazer, seja um vestido, seja uma roupa para uma festa. Então, ver aquele sorriso, aquela alegria, aquela satisfação, aquela felicidade é o que me realiza todos os dias aqui. Assim, eu posso dizer que eu fui muito privilegiada, né? E eu não tive muitas dificuldades ao abrir o ateliê. Então, assim, eu consegui com um pouco capital, eu consegui abrir e aos poucos eu fui aumentando, né? Eram 4 máquinas, aí eu adquiri 2 diferentes. Então foi cada passo, um passo de cada vez, né? Não foi um investimento muito alto, foi uma coisa que foi uma história que eu fui construindo, né? Durante a pandemia, né, veio toda aquela tensão, eu continuo, eu não continuo. Por muitas vezes tive medo, mas como eu falei, né, era o meu sonho e eu não queria desistir dele. Tive muito apoio e continuei. Hoje eu posso dizer assim que a minha maior dificuldade no ateliê é a questão do Instagram, das redes sociais. Eu não nasci assim muito nessa era da tecnologia, né? Na verdade eu nasci no início de tudo e muitas vezes eu não consigo acompanhar. Acho que é um mercado muito caro assim para investir, porque o meu negócio é pequeno, então às vezes eu não tenho assim como investir num serviço que às vezes nem vai me trazer tanto retorno, né? Hoje eu posso, assim, o Instagram é a rede que eu mais tenho procura, né? Assim, não, como é que eu posso falar? O Instagram, assim, é uma propaganda para o meu negócio, né? Eu consigo muitos alunos através do Instagram, mas não é só o Instagram. Então eu consigo através do Google, meu negócio, eu consigo através de boca a boca,
Eu posso falar que 70% das pessoas que estão aqui no ateliê foi boca a boca. Hoje, né, eu posso falar que eu não tenho intenção de crescer. Às vezes as alunas até brincam, né? Os alunos, ai, Carol, daqui uns dias você vai ter várias franquias e vai ficar rica. E o meu intuito, na verdade, não é ficar rica, né? Como eu falei, a minha satisfação maior é a felicidade deles, e isso me faz muito bem. E eu até posso pensar em um produto, né? Em vender um produto pela internet, mas ampliar, colocar uma professora, colocar alguém para atender o telefone, eu não tenho, assim, eu ainda, né, não tenho. Eu tenho muito medo de crescer e não oferecer o mesmo serviço que eu ofereço hoje. Então, eu tenho medo da mão de obra, eu tenho medo de colocar uma pessoa e, de repente, tratar mal um aluno. E assim, mesmo com essa questão de treinamento, né, eu ainda fico um pouco insegura, assim, eu não sei se vão fazer do meu jeito, eu não sei. Então, assim, eu tenho muito receio. Eu acho que eu prefiro ficar pequenininha e ficar conhecida e ouvir, eu fiz curso no ateliê da Costuria Aconchegos, do que, de repente, crescer e falar, nossa, aquele ateliê cresceu e agora acabou. Então, assim, eu tenho muito medo de perder o meu negócio, então eu prefiro ficar pequenininha mesmo. A maioria das alunas que estão aqui, elas gostam dessa questão de um cronograma flexível. Às vezes elas começam fazendo uma coisa e aí, de repente, Carol, não era isso que eu quero outra coisa. Então, assim, esse modelo, assim, muito flexível é uma coisa que realmente chama atenção. Na maioria dos lugares, você tem ali um padrão, você tem ali um cronograma que tem que ser seguido. Então, aqui elas são livres, então essa liberdade é um diferencial, sim, atrai muitas pessoas. Normalmente os materiais, né, que eu uso aqui com elas, linhas, papel, giz, eu vou dando uma olhadinha. Então, toda segunda-feira eu vou dando uma olhadinha ali. Tá faltando a linha vermelha, preciso comprar o papel que tá no fim. Eu não costumo estocar nada aqui, porque como o ateliê é pequeno, então, assim, estocar material eu não acho legal. Então, assim, à medida que vai acabando, aí eu vou repondo. A manutenção das máquinas é sempre feita uma vez no ano. Então, tem uma vez que o rapaz vem, faz toda a manutenção delas, deixa elas zeradas e aí só no outro ano. Depois que eu comecei, né, com o ateliê, eu sempre fico me perguntando, né, e daqui 5 anos, e daqui 10 anos, como que eu quero estar, como que eu quero que o ateliê esteja, né? Então, assim, a primeira coisa, assim, que eu quero, né, é ser conhecida. Então, eu quero sempre que tenha alguém, você já ouviu falar do ateliê Costuria Aconchegos? Lá é incrível. Então, assim, esse é o que eu quero para o futuro, que as pessoas conheçam o meu ateliê, que todas as pessoas conheçam o ateliê. E para o futuro também, com essa questão da tecnologia, das redes sociais, cada vez, né, mais gente trazendo cursos, eu quero sim, assim, eu não sei se vai ser um curso online, mas a princípio eu penso em vender moldes pela internet, moldes em PDF, né, fazer algo do tipo, assim, ter um produto digital mesmo. Desde a ideia da concepção do ateliê, né, eu acho que eu já cheguei assim no meu máximo, assim, o maquinário, né, um dia, questão do ensino, né, talvez me aperfeiçoar fazendo outros cursos, né, fazendo cursos fora. Talvez isso pode ser um ponto atrativo, né, vamos supor. Roupas de festa. Então, assim, tem uma demanda grande de pessoas
querendo ajustar a roupa de festa. Então, de repente, eu me especializar, né, aprofundar e aperfeiçoar em outras áreas para ter mais atrativo, né? Mas em relação a conforto delas aqui, ensino, hoje, né, porque o ateliê é curso de corte e costura para iniciantes. Então, para o que eu me propus a fazer, eu já cheguei assim, já está tudo lindo, tudo afinado. Muito bem, a gente conheceu aí a história da Maria Carolina, empreendedora aqui de Brasília, que trabalha com moda, né, e abriu o ateliê Costura e Aconchegos. Vamos fazer um intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente conversa então com a analista técnica do Sebrae, Dani Muniz. Um minutinho só, Ateliê de Negócios volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Ateliê de Negócios. Hoje, você viu no bloco anterior, conhecemos a história da empreendedora Maria Carolina, aqui de Brasília, que abriu um ateliê chamado Costura e Aconchegos. E aí, para a gente conhecer um pouco mais desse universo, desse cenário, eu convido a analista técnica do Sebrae, Dani Muniz, para essa conversa, para a gente entender um pouco mais de como é empreender nesse segmento. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu me sinto muito bem-vinda mesmo, estou super amiga já desse programa maravilhoso. Que bom, muito obrigado também pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Dani, você viu que história interessante aí, né? Quase que por acaso a Maria Carolina começou a empreender aí nesse segmento. Eu queria que você fizesse primeiro uma leitura do que você viu dessa história, o que você achou dessa história. Eu achei interessante que ela fala assim que mesmo sem querer, aos 13, ali na adolescência, ela já começou a ser empreendedora, né? Muitas vezes o empreendedorismo está dentro da pessoa e ela nem se reconhece como empreendedora, mas já está ali, né? É meio que um bichinho que pica a gente enfim, foi o que agora é o que ela tem feito, né? O que tem colocado, levado comida para a mesa dela, enfim, é o que dá o sustento. Isso é muito legal ver o empreendedorismo que já está lá brotar, enfim, e colher frutos mesmo do empreendedorismo, né? O Sebrae fica maravilhado com esse tipo de trabalho, enfim. Nesse segmento, né, Dani, tem muito de talento mesmo, né? Colocar em prática, fazer negócio do talento que tenho. Mas isso é sempre bom lembrar que precisa mesmo de muito planejamento, muita gestão, né? Por onde começa quem tem um talento e quer empreender, Dani? Primeira coisa é o que eu sempre digo, você tem que ter o talento, se ver fazendo aquilo, se reconhecer fazendo aquilo. E buscar ajuda capacitada, né? Ajuda de pessoas que estão estudando. O que eu costumo dizer, eu gosto de fazer essa analogia, sabe? Quando tem alguém doente, você leva no médico, porque ele estudou para isso, né? A mesma coisa é a gestão, é o empreendedorismo. Tem pessoas que estão estudando isso vem evoluindo, né? Então, assim, o Sebrae tá cheio de pessoas assim. Essas pessoas vão buscar o Sebrae para trabalhar, para se capacitar. Os melhores consultores estão lá. Então, você pode buscar a ajuda do Sebrae, né? Quando você chega, primeira coisa que você vai receber é um atendimento para saber qual o nível de maturidade você tá. Né? Você vai receber esse diagnóstico e a partir desse diagnóstico a gente vai poder entender e te oferecer a solução adequada para aquele nível, porque tem gente que chega lá e não tem ideia do que é empreender, não sabe fazer uma precificação, só sabe que tem um talento de costurar, mas não sabe, por exemplo, eu compro num bazar, compensa eu buscar na internet, aqui eu tenho um polo de fornecedores, né, que podem me fornecer os tecidos, que podem me oferecer todos os apetrechos que eu vou precisar usar. Enfim, quando você procura especialistas em mercado, e aí a gente está falando de uma coisa para quem quer crescer, o Sebrae ele vai te dar todo o suporte nesse sentido. Primeiro ele vai entender em qual grau você está e de onde você deve começar. E a partir daí é só crescer e trabalhar muito, né? Não é fácil. O empreendedorismo realmente muitas vezes é para salvar, né? A pessoa às vezes fica desempregada, às vezes nem é porque quer tanto,
mas tem caminhos, tem como ser mensurado e tem como receber ajuda técnica, sim. Dani, agora ali, entendendo então em que nível eu estou enquanto empreendedor, né, de negócios nessa linha, nesse mercado, qual tem sido a principal dificuldade ou a principal orientação? Então, uma vez que eu entendi, qual é o primeiro passo? Como é que eu começo? A gente vai entender se você já está formalizado, né? É o caso já de formalizar? Se for o caso de formalizar, vai buscar lá o KNAI, né? Que é a atividade que se enquadra ali, vai fazer a formalização. Lembrando que para um ateliê de costura, você tem ali, né, que é independente, costureiro independente, né? E você consegue já se formalizar para conseguir contribuir com o seu INSS, por exemplo. A partir daí, a gente vai identificar. Eu estou separando as minhas contas pessoais das minhas contas do negócio. Eu tenho um capital para investir. Eu tenho capacidade de buscar crédito para investir. Enfim, são vários detalhes que a gente vai identificar e vai entender junto com esse potencial empreendedor, né? E ele vai buscar os caminhos. E a gente vai estar ali na retaguarda, apoiando e dando toda a orientação. Dani, agora, você viu aí, a Maria Carolina foi em busca de conhecimento também, né? Fazer cursos, né? É importante que esteja sempre antenado no que tem de novidade e está sempre estudando também, né, Dani? É muito importante você falar disso, porque assim, além de você ter conhecimento em gestão, né, você ter o talento já, enfim, para o artesanato, para a costura, né, você também é importante que você entenda o seu mercado, né, você busque as novas tendências de mercado. Nesse sentido, a gente tem uma parceria muito forte com o Senai, né, que trabalha falando bem assim direcionado para moda. O Senai trabalha muito legal essa história da modelagem, né? Tem toda a questão de cursos, consultorias. Inclusive tem uma consultoria que é via Sebrae Tech, que tem 70% de subsídio, ou seja, o Sebrae se torna cliente junto com você do Senai. Né? Então, assim, a gente paga 70% da sua consultoria, você vai receber uma primeira modelagem ali da sua coleção, desenvolver sua primeira coleção, e o Sebrae te ajuda pagando 70%, é o Sebrae Tech que a gente fala. Então, assim, existe toda uma cadeia também, né, junto com o Sebrae, de parceiros que vão te ajudar a sair dessa forma mais incipiente e partir para um lance mais profissional mesmo, onde você consegue atingir um mercado maior. Interessante demais você colocar essa questão do crédito, né? Porque o recurso para começar é uma grande dificuldade, né? A gente não sabe por onde começar e às vezes não tem dinheiro mesmo. E aí tem essa instituição, essa entidade que fornece esse subsídio, isso é já meio caminho andado, né? Agora você viu que a Maria Carolina, ela trabalha com cursos, né? Ela dá aulas, na verdade, de costura, né? Então ela foi para a linha da educação, trabalha com moda, mas ela não vende um produto exatamente. Há por essa diferenciação de atividade, há alguma orientação diferenciada também? Quer dizer, o serviço é diferente do produto pronto na hora da venda, na hora do entendimento do mercado? Como é que é a análise nesse caso? É que, na verdade, quando uma aluna da Maria Carolina, ela começa a fornecer, ela tá levando também o nome da Maria Carolina. Então, assim, se ela aprendeu com a Maria Carolina, é claro que ela quer formar, né, pessoas que vão fazer a diferença no mercado. E para ela fazer isso, ela precisa estudar muito, ela precisa saber muito. Ela precisa entender do que ela está falando, ela está formando profissionais, né? Então a responsabilidade é bem grande também. É educação, mas é educação nesse mercado. E é um mercado que vai reverberar, né? Se a gente pegar aí grandes estilistas, né, são pessoas que sabem do que eles estão fazendo. A primeira coisa é se especializar. Muito, você tem que dar aula, de fato, né? Em tudo que você vai trabalhar, ou seja prestando serviço, ou vendendo o serviço, ou fabricando, você tem que dar aula daquilo, você tem que ser especialista naquilo, porque é aquilo que vai fazer o diferencial, né? Isso aí que vai ser o diferencial do seu nome, você está fazendo o seu nome. É uma forma de vender, né? A gente tem
um consultor do Sebrae, um grande vendedor, que ele fala, a primeira pergunta dele numa palestra é: quem é vendedor aí? Muita gente que às vezes trabalha com prestação de serviço acaba não se identificando como vendedor, mas você acaba sendo um vendedor, porque você vende a sua força de trabalho. E como que chega lá na ponta, né, essa força de trabalho? Percebe que tem um encadeamento? Então, você precisa oferecer um trabalho de educação muito bom, saber vender esse trabalho, e os seus alunos têm que sair muito bem informados de lá, porque eles vão, né, ser sempre ligados à sua escola. Sempre a primeira referência vai ser, aluna da Maria Carolina. Entende? Nesse caso que a gente está falando. Dani Muniz, analista técnica do Sebrae de Mato Grosso do Sul, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos, por essa troca de ideia aí, de informações também. Foi um prazer grande tê-la aqui conosco, viu, Dani? Obrigada, eu que agradeço, imagina. Sempre que quiser, estamos aqui, vamos botar essa galera para empreender. Empreendedorismo é geração de renda e o canal Empreender, tá no coração da gente. Ótimo, venha sempre. Bem, hoje no Ateliê de Negócios nós conhecemos a história da Maria Carolina, uma empreendedora aqui de Brasília que trabalha na área da moda, oferecendo cursos de costura. O Ateliê de Negócios volta na próxima semana. Um abraço grande para você e até mais.